Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou o Matheus. e hoje a gente vai falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Exatamente. Vamos estar trazendo Machado de Assis para nossas conversas. Machado de Assis, então, se não é o mais importante escritor da nossa literatura brasileira, é um dos mais importantes. Porque ele é considerado o pai do realismo, né? Para falar sobre isso, tem que falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Machado de Assis, então, nasceu no Rio de Janeiro, era carioca, no século XIX. E ele era filho de uma portuguesa com um descendente de escravos alforriados. Então ele era de pele negra. Para muitos estudiosos, ele é considerado o maior escritor negro da história da literatura. Alguns vão dizer que ele é mestiço por causa da mãe branca, mas a gente considera ele o maior escritor negro da história da literatura brasileira. Inclusive, tem bastante discussão a respeito dessa questão ele ser negro, ele ser mestiço, tipo, de como caracterizar ele, porque por muito tempo o Brasil, dentro dessa estrutura racista que a sociedade tem, procurava negar de fato que ele fosse mestiço, entende? Sim, ele era sempre retratado muito mais claro, né? Isso, eles esbranquiçavam a imagem dele, etc e tal, como se a pele dele tivesse sido mais clara. Então, houve uma tentativa de desassociar o Machado de Assis da família, da origem dele, e aí tem essa discussão, é pardo, é preto, né? Mas o fato é que ele vem de uma origem humilde e ele representa, o que eu acho isso muito interessante, como, apesar dessa origem, ele consegue se consagrar o maior escritor do nosso país, né? Porque em outros países, geralmente os seus maiores escritores, eles pertencem à elite daqueles determinadas sociedades. Sim, o Machado de Assis, ele teve uma origem humilde, ele teve que lutar muito para conseguir chegar onde ele queria, teve um monte de emprego, não foi fácil para ele, né? Para ele toda a questão racial teve sim um peso na história dele. E aí, tu vê só, né? Já existia fotografia na época, a gente sabe que o cara era negro, mas ele foi esbranquiçado durante a história da literatura, porque era muito difícil para o nosso racismo estrutural aceitar que um cara negro escrevesse tão bem que nem Machado de Assis escreve. E o Machado de Assis é interessante porque ele começou a escrever na época do romance, do romancismo. Romancismo foi um movimento na literatura que eu já falei no vídeo lá da Mary Shelley, que prezava os sentimentos do autor, era muito mais dramático, falava muito sobre idealizar a vida, idealizar o amor, idealizar o trabalho. A gente tem 4 exemplos de romances do Machado de Assis da época romancista: Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Foram os primeiros que ele escreveu, então. Eu já li 3 desses. Ressurreição não gostei muito. Achei meio parado, assim, acho que até foi um dos primeiros que ele escreveu, achei meio parado. A Mão e a Luva é muito bom, Helena também muito bom, e o Yaya Garcia ainda não li. Mas é quando ele escreve este livro aqui, que a gente vai falar hoje, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele quebra as barreiras da literatura brasileira, porque ele foi o primeiro a ser realista no Brasil. Foi o primeiro a escrever um romance realista. O primeiro que ele escreveu foi esse, e depois desse segue vários outros, né? Até o mais famoso dele, que é Dom Casmurro. Que um dia a gente vai fazer um vídeo sobre Dom Casmurro, com certeza, porque é um dos meus top 5. É um livrinho que eu e a Amanda conversamos muito no momento do nosso flerte na vida. É verdade. O que é um romance realista? Um romance realista, diferente do romance romancista, onde a gente coloca o sentimento do autor na obra, o realista traz a opinião do autor. Então tu vai ter crítica social, vai aparecer a sociedade nua e crua, vai mostrar os problemas e as coisas boas de uma estrutura social, e sempre do lugar onde o autor está inserido. Então, como o Machado de Assis teve uma origem humilde, né, morou numa parte humilde do Rio de Janeiro,
Ele mostra esse lado, essa faceta, e todos os personagens dele estão ali pra mostrar pra gente a realidade. Inclusive é muito legal nos livros dele como tem uma sátira, uma ironia contra a elite da época, né? Sobre a moral que eles defendiam, ou sobre os costumes comportamentais que eles tinham, né? Então tem toda uma crítica à elite que é muito legal, né? Vista do ponto de vista dele. A gente pode comparar ele com o Charles Dickens, eu acho. Ah, sim. Charles Dickens na Inglaterra e o Machado de Assis aqui, fazendo crítica social ao seu tempo, ao seu espaço, ao seu lugar, do ponto de vista de onde eles estavam. Esse romance, ele é muito genial, por causa que a gente parte do princípio de que o personagem principal da história, né, o protagonista, o Brás Cubas, ele tá narrando a própria história depois de morto. Ele está morto, começa o livro com ele morto, né? Ele dedica o livro aos vermes. Por causa que ele começa o livro dedicando a história ao primeiro verme que roer as carnes dele. Né? É famoso, né? A dedicatória do livro é ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Assim que abre o livro, olha essa abertura desse livro, é genial já, né? E aí, sem dar spoiler, o Matheus vai dar um resuminho um pouco da história. O livro, então, é o Brás Cubas contando a história dele. Ele começa contando ali da morte e depois ele conta da vida. Isso é muito genial, né? Primeiro ele conta de como ele morreu, né? Porque é isso que a gente vai ficar curioso no momento. E aí, enquanto ele está contando isso, ele fala alguns pedacinhos da história de vida dele. E aí ele vai seguindo depois a partir do nascimento, né? E é muito interessante porque o Brás é um personagem egoísta, ele é um personagem com vários defeitos de caráter, assim, com várias virtudes também, como qualquer ser humano. Mas é interessante que mesmo depois de morto, quando ele está refletindo sobre a própria vida, ele não percebe os defeitos dele de uma maneira mais abrangente. Por exemplo, ele tem uma irmã na história, a irmã dele tem um papel fundamental na vida adulta dele, mas quando ele narra a infância dele, ele nem lembra de comentar o nascimento da irmã, até a adolescência. Ela aparece na história já adulta. Entendem? Olha só o quanto ele é autocentrado, né? Ele tá contando a história dele, de vida dele, então é normal que fale da irmã, mas ele se esquece dela, porque nada é mais importante que ele mesmo, né? É um romance narrado em primeira pessoa, uma característica marcante do Machado de Assis, ele sempre se coloca na pele dos seus personagens. Eu acho que ele deve trazer sempre algum elemento da personalidade dele para esses personagens principais, né, masculinos. E ele sempre se autodeprecia como personagem. Ele traz um cara que é bem real e que comete um monte de erros e que se arrepende, e isso vai ser bem comum em vários romances dele. Aqui a gente tem uma edição, não falei da edição, da literatura clássica também, linda, muito bonita essa edição, com a capa maravilhosa. Cheia de notas de rodapé muito boas que trazem informações sobre a época, sobre o livro, algumas referências que às vezes uma pessoa que não lê outros livros não vai entender. Por exemplo, esse livro tem muita referência a Paraíso Perdido, né? Sim. E aí se tu não tem a leitura do livro, tu não entende a referência. E a gente tem outras edições também mais surradinhas de bolsa. E eu tenho esse box aqui do Machado de Assis, que tem todos os romances dele, que eu super recomendo, porque daí tu não precisa ficar procurando os livros separados. São 3 livrões com todos os romances dele grudando. A gente que é professor, né? A gente tá cansado de ouvir, eu pelo menos, que Machado de Assis é chato. Como eu já ouvi isso na sala de aula. Já ouvi muito dos alunos também. E assim, olha, eu nunca achei chato, nem quando eu era estudante e tal. Pode ser que, né, eu tenho um gosto diferente dos jovens de agora, óbvio, mas não são livros longos, nem um livro do Machado de Assis é longo. Todos são livros rapidinhos de ler, são dinâmicos, não tem aquelas passagens gigantes que a gente até entende que é chato às vezes. Tem, né, em autores mais clássicos, assim, umas passagens gigantes falando sobre algum tempo, sobre algum contexto histórico que tu acaba se perdendo porque é muito maçante. Érico Veríssimo tem disso, né? Tem, Érico Veríssimo tem disso, Tolstói tem disso, Dostoiévski tem disso, né? Assim, vários fazem uns blocos de texto explicativo, mas Machado de Assis não tem. Tem um linguajar, óbvio, do século XIX, né?
E eu acho que deve ser isso que os jovens não gostam. Mas assim, nada que tu não consiga compreender. E é muito legal ver como a nossa língua se modificou, a língua brasileira. Em 100 aninhos. Como ela tinha uma herança muito forte ainda portuguesa que foi se perdendo. Como palavras mudaram. O Machado de Assis ainda usa mui em vez de muito. Coisa em vez de coisa. Tem essas palavrinhas assim que eu acho interessante a gente perceber como a gente abrasileirou o nosso idioma. Isso, e principalmente como a gente abrasileirou o nosso idioma a partir do final do século XIX. Por quê? Porque o Brasil começou a ter ideias mais nacionalistas na medida que a gente se afastou, foi se afastando da imagem da família real, né? Então teve um trabalho do governo para criar novos símbolos, para criar uma nova identidade para esse Brasil, que agora deveria ser republicano. Então tem todo um afastamento de tudo que lembrava a família real, inclusive a língua. Os romances do Machado de Assis que a gente recomenda, um é esse que a gente tá falando sobre hoje, que é um romance, pessoal, muito legal. Imagina onde vocês vão achar uma história narrada pelo morto. O morto contando seus arrependimentos, sua trajetória de vida, onde ele foi, onde ele chegou, onde ele queria ter chegado. Não é qualquer autor que tem essa sagacidade e escreve tão bem. É uma história narrada por um cadáver. Sem falar que é uma história engraçada, com humor ácido, assim. É uma história que ainda é atual. Eu acho que as críticas sociais que o Machado de Assis levanta nesse e em outros livros dele são todas muito atuais ainda. Isso está fazendo dele um autor muito atemporal, né? Porque assim, ó, isso aqui tem tudo que tem na nossa vida hoje, né? Tem uma pessoa que vive por seu status, tem uma pessoa que trata os outros só pensando em como os outros vão ver a maneira como ele está tratando essa pessoa, tem traição, né? Tem arrependimento, tem falta de arrependimento, revisão dos pecados, não revisão dos pecados, então tem de tudo, assim, sabe? É um livro que brinca muito com o que é moral, brinca muito com o que é de elite, o que não é, entende? Então é um livro muito legal de ler. O Machado de Assis também escreveu conto, escreveu crônica, poesia, foi excelente crítico literário e sempre trazendo a opinião dele, sempre muito irônico quanto aos problemas sociais da época, fazendo do romance dele a ferramenta para mostrar pro público o que estava acontecendo, né? Ele teve muito leitor ainda vivo e mais ainda depois de morto. Existe um romance dele muito bom que a gente vai falar sobre Esaú e Jacó, que ele fala sobre a República e o Império, porque ele viveu essa época que a gente estava passando de Império para República, né? Então é muito interessante o que ele faz, o jogo que ele faz, transformando os irmãos, que é Pedro e Paulo, né? Isso. Um na figura da República, outro na figura do Império, e o Brasil na figura da mulher, que os dois correm atrás. Esse romance também é muito interessante, se a gente não falar dele, já dei uma palhinha pra vocês quererem se interessarem. A história do Brasil tá na nossa literatura. Importante a gente saber o quanto a gente pode aprender com os nossos escritores brasileiros. E a história do Brasil, ela é interessante, ela é muito legal de aprender. E tu ter essa perspectiva dele, a visão que o Machado de Assis traz da sociedade do século XIX, e tu perceber o quanto a gente muda, mas principalmente o quanto a gente continua igual, sabe? É muito interessante a gente olhar esses livros e a gente refletir sobre a sociedade que a gente está agora, e que basicamente os problemas que eles tinham, no básico assim, são os problemas que a gente tem, né? Então a sociedade tem suas mudanças, suas permanências, e um autor, que tem uma visão tão sensível para isso é uma coisa que vale a pena ser lida. É isso aí então, pessoal. Leiam Machado de Assis, leiam literatura brasileira. Não precisa ser só literatura brasileira, leiam de tudo, né? Mas literatura brasileira também é importante. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher estrangeira, agora não lembro de onde ela era, que tinha lido Memórias Póstumas de Brás Cubas e achado incrível. Então, nossa literatura também chega lá fora e é valorizada. Então, a gente também tem que se autovalorizar, né? Tá, pessoal, era isso aí por hoje, tá? Espero que vocês tenham vontade de ler Machado de Assis, tenham vontade de ler Memórias Póstumas. Com certeza vai valer totalmente a pena.
vai enriquecer muito a visão que vocês têm sobre o Brasil. Sinto um cheirinho de queijo no ar. Nham, 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 nham. Ai. Ressuscitei. Nham, 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 nham. Mas tem um gato querendo me pegar. Ai, meu Deus, um gato terrível. Então eu vou correr e bem escondidinho escapo de fininho pra dentro de uma xicrinha. Vou estar bem escondido aqui, o gato nunca vai me encontrar. A não ser que seja esse gato malandro, esse gato malvado. Nham, nham, nham. Mas depois, que susto! Quase perco o meu focinho! O meu focinho bonitinho, quase que eu perdi o meu focinho. Vou descansar nesta toquinha. Ai, estou descansando um pouquinho, Pepe. Estou descansando. Tu viu o rabinho do ratinho pra fora lá? Para então, nham, 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 ir correndo pra cozinha. O gatinho não me pegou. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Pega o ratinho agora, Didi. Pega o ratinho. Pega o ratinho. Nham, nham. Nham, nham, nham. Não quer pegar o ratinho? Nham, nham. Ó, Isso. isso. Nham, 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 nham. Isso. Gostou? Agora come o ratinho. Escritores mais importantes da literatura brasileira, se não o mais importante e influente da literatura brasileira. A Diana não acha. Eu não sei, não li nada desse cara.